Olá, hoje eu vou te ensinar a conectar o PLC TM221 da Schneider no supervisor SCADA-BR. Caso você ainda não tenha esse supervisor instalado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para download do programa, tanto do SCADA-BR quanto o programa para que você possa configurar o seu PLC, tá bom? A gente vai começar aqui no PLC físico e as primeiras conexões que você vai precisar fazer é a alimentação do PLC, o cabo de comunicação e conectar ele na porta Ethernet com um cabo Cat6 RJ45 ou Cat5 na sua porta de rede, tá certo? Vejam que ele tem duas entradas RJ45, uma serial e uma Ethernet, e aí tem que tomar cuidado com isso, a gente precisa conectar na porta Ethernet, tá? E esse ponto de rede, ele pode vir lá do seu switch, de alguma forma que esse ponto de rede se comunique com o servidor que você vai instalar o SCADA-BR. Se for, no caso, o seu próprio computador, como é o meu caso aqui, o PLC está conectado direto no computador, tá certo? Assim como o cabo de comunicação. Aqui no computador, a gente vai precisar abrir o programa de configuração do PLC, tá? Que é o EcoStructure, e logo na primeira página, a gente precisa definir a proteção do aplicativo. Então, eu já defini aqui que tanto a programação de leitura quanto a de gravação devem ficar inativas. E vou clicar em aplicar. Aqui na segunda aba de configuração, a gente precisa definir qual que é o IP que nós estamos usando. E para isso, a gente volta aqui no físico e dá uma olhadinha aqui na cara do PLC. A gente tem TM221CE16R. Então, essa daqui é a referência do PLC. Voltando aqui no programa, a gente pode ver que nessa lista de referências, a gente tem a nossa que é do nosso PLC físico, né? Então é o TM221CE16R. Então eu clico, seguro e arrasto aqui para cima, tá? Já é o PLC que já está aqui, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir um IP para esse PLC, tá? Então, você precisa definir um IP que esteja livre na sua rede, tá? E que você possa encontrar depois para fazer a instalação no SCADA-BR, tá? Então, o que eu recomendo? Sempre definir um IP fixo. E para isso, a gente precisa vir aqui na configuração de Ethernet. Então, a gente vem aqui no ETH, tá? E aí ele tem a opção de DHCP e tem a opção de IP fixo. O DHCP é quando você conecta esse equipamento na sua rede e ele pega um IP qualquer que esteja disponível, tá? Mas para achar depois é um pouco mais complicado. E o IP fixo não. O IP fixo a gente já define o IP aqui e na hora de colocar no SCADA-BR a gente já sabe qual é o nosso equipamento, tá bom? Para que você saiba qual IP você tem que definir, você primeiro precisa saber qual IP o seu computador ou o seu servidor está inserido. Então, como é que a gente vai fazer para esse caso que está diretamente no computador? Eu venho aqui no menu iniciar, digito CMD, e aqui no CMD eu vou digitar ipconfig, certo? Então vejam aqui que o endereço IPv4 é a faixa de IP que o meu computador está conectado. Então ele está conectado na seguinte faixa, 192.168.0.1, tá? Porque começa do 1 e vai até o 254. No caso, a referência do meu computador é o ponto 80. Então eu preciso conectar o PLC também nessa mesma faixa de rede aqui, tá? Agora, como descobrir qual IP está livre para eu definir no meu PLC? Então tem um outro programa, que também vai ficar o link para download aí na descrição do vídeo, que se chama IPscan. Vou abrir o programa aqui. E aqui nessa faixa de busca, a gente vai digitar a faixa de IP que a gente está procurando, certo? Então, a faixa de IP é 192.168.0.1 e esses IP vão até 254, tá? Pode clicar em verificar. E agora ele vai fazer uma varredura de todos os IPs que estão nessa rede. E aí a gente vai procurar algum que esteja disponível para definir no nosso PLC. Certo, agora que terminou a busca, vejam que nessa faixa de IP nós temos todos esses dispositivos aqui, certo? O que a gente vai ter que fazer? Escolher um IP que não está aqui. É exatamente o que você vai ter que fazer. Mas o meu PLC, ele já tinha um IP definido, que é o 0.70. Então esse aqui que eu vou permanecer usando, tá certo? Ele apareceu aqui porque o PLC já está conectado no meu computador. Mas aí você escolhe aqui um que não esteja nessa lista, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui no IP fixo, eu vou definir que o IP do meu PLC é 192.168.0.70.
A máscara de subrede e o endereço de gateway é o mesmo que está no meu computador. Então, volto aqui no CMD e vou descobrir. Ó. A máscara é 255.255.255.0 e preciso repetir o gateway também. Tá? Então, a máscara já está certa, o endereço é 192.68.0.1, certo? Aí eu vou aplicar. Venho aqui em comissionamento, clico aqui no PLC e vou dar um login. E agora ele vai estabelecer a comunicação com o PLC, certo? Como o meu PLC ele já tem um programa gravado, né, eu vou botar controlador para o PC. Se for a primeira vez que você está programando PLC, você vai clicar aqui em PC para controlador, tá bom? Certo. Então eu venho aqui na barra de programação, certo? E aqui eu já tenho um pequeno programinha, tá? Um contato aberto com uma memória, uma saída física, tá? Que é o Q0.0, e uma outra memória aqui com outra saída física, tá certo? E aqui a gente pode fazer a operação. O nosso PLC já está ativo, então para saber se a comunicação Ethernet entre o computador e o PLC está ok, a gente vai dar um ping aqui no PLC. Então voltando no CMD, a gente precisa digitar aqui ping e o IP do PLC, que é 192.168.0.70 e dá um enter. Ó, então a gente viu que a conexão está estabelecida, beleza? Agora a gente vai lá no SCADA BR. Vamos abrir aqui. E vamos acessar o SCADA BR, né? Botar o host 2.8080 /SCADA BR. Pronto. Ele vai aparecer aqui para você a tela de entrada, né? Você digita a sua credencial e entra. Vou reconhecer todos os alarmes aqui para não ficar esse bip. Pois bem, então para configurar um novo dispositivo, a gente precisa vir aqui em Data Source. Vamos clicar e aqui a gente vai definir o tipo de equipamento que nós vamos conectar, tá certo? E o tipo de equipamento que nós vamos conectar é o tipo Modbus IP. E vamos clicar aqui no mais. Já nessa tela a gente precisa definir, tá? Os dados do nosso equipamento. Então eu vou definir um nome para ele, que é PLC teste, certo? O período de atualização eu vou colocar de 1 em 1 segundo. Ele vai ficar perguntando para o PLC qual é o status da variável que a gente vai cadastrar aqui, tá certo? O resto eu não preciso mexer, mas aqui no host eu preciso digitar o IP do PLC, que é 192.168.0.70. A porta é a 502 mesmo, e eu posso vir aqui e salvar. Vou ativar aqui o nosso dispositivo e posso vir aqui em pesquisar por nós. Na verdade, ele precisa que eu desative aqui o Data Source primeiro, tá? Porque ele não consegue fazer duas buscas ao mesmo tempo. Então, volto aqui em pesquisar por nós e veja que ele achou aqui vários dispositivos, tá? Mas do nosso PLC, ele é o endereço 1, tá bom? Então, para ver se está tudo certo, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um teste localizador de ponto para saber se realmente essa conexão ela foi estabelecida, né? E se eu consigo fazer a leitura dos meus registradores, ou seja, das bobinas do PLC corretamente. Então veja que eu preciso definir aqui a faixa do registro, né? Primeiro o ID do escravo, que é o identificador do PLC, que é o endereço 1. A faixa do registro é um coil status, tá? Que são as bobinas tanto de entrada como de saída. O tipo de dados Modbus é binário, porque a entrada ela só pode ter ou 0 ou 1, tá certo? O offset baseado em 0, a gente vai colocar aqui o número 1, para que a gente descubra, e vamos colocar para ler. E a gente tem aqui falso, né? Então veja bem, o PLC, o nosso PLC, o que ele registra para Modbus, na verdade, são as entradas do tipo de memória, tá? Então, no caso, a memória M1 é o endereço 1, a M2 é o endereço 2 e por assim vai,
tá certo? Então, por exemplo, se eu quero monitorar também uma saída, eu preciso atrelar ela a uma saída de memória, tá bom? Então, vejam o que acontece aqui. Como a minha entrada M1 ela está no registrador 1, assim que eu ativo ela aqui, ó, veja que no PLC eu ativei também a saída física, tá? Até deu um estalinho de relé e acendeu o LED de referência aqui das saídas, tá vendo? Ó, saída 1. Pois bem, então voltando aqui no escada BR, se eu fizer a leitura novamente, ó, veja que ele já alterou para verdadeiro. Então a comunicação está feita perfeitamente. Então eu vou colocar aqui adicionar ponto. E aqui no detalhes do data point, né? As informações ele já pegou do que a gente colocou aqui no localizador de ponto, tá? Então o registrador da entrada 1, como eu falei, é o 1, né? E o resto veio automaticamente. Precisa colocar aqui que é o call status, né? Porque é uma definição de 0 e 1, tá certo? Binário aqui é uma coisa que a gente não pode alterar, então basta salvar, tá certo? O que eu vou fazer então? Eu vou criar mais um ponto, que é o ponto 2, tá? Ou seja, a entrada de memória 2, é o M2. A gente vai já criar aqui, tá bom? Então eu vou colocar logo aqui, que é um offset baseado em 2. Vou colocar para ler, ó, ele já está dando falso. E vou adicionar no ponto. E vou colocar que é a entrada 2, certo? E posso salvar. Ele já veio aqui também automaticamente, posso salvar. Venho salvar aqui novamente e vou habilitar o data point, tá certo? Agora eu preciso vir aqui no watchlist, que fica logo aqui no começo, que é onde a gente vai visualizar essas variáveis, tá vendo? Então a gente vai criar aqui uma watchlist com um nome, né? A gente vai colocar aqui teste. Vamos aqui em salvar. Então a gente já tem essa primeira watchlist. E aí eu vou colocar, basta clicar em cima, ele já vem para cá na nossa primeira watchlist, tá certo? Então logo após a gente ter criado nossa watchlist, veja que ele está acusando que o data point eles estão desabilitados, tá? Então o que a gente precisa fazer? A gente vai voltar lá em data source, a gente vem aqui em editar o data source, e aqui embaixo vejam que estão os dois desabilitados, tá vendo? A gente precisa habilitar aqui, ó. Clicar nos dois. Ó, então já estão habilitados e eu venho salvar. Agora eu volto no watchlist e vejam, ó, eles já estão habilitados, inclusive com a hora exata aqui, tá bom? Então agora o que eu preciso fazer? A gente vai lá no nosso programa de configuração do PLC e a gente vai alterar a programação aqui. A gente vai criar mais uma hang e a gente vai definir aqui uma entrada normalmente aberta e uma saída, tá? Eu vou definir aqui. Opa, tem um erro, o DDL não é confiável, vou continuar. Aqui ele está acusando o seguinte, tá, pessoal? Que como a nossa comunicação do PLC, ela pode estar falhando um pouquinho, pode não ser confiável, mas você coloca aqui lembrar da escolha e bota continuar, tá? Vou fazer novamente. Beleza. Então aqui no nosso novo ponto eu vou criar uma memória M2, tá? Que vai ser o nosso registrador 2 no caso. E aqui para saída, eu vou conectar aqui a uma saída física 3. E agora, se eu clicar em qualquer uma das abas aqui, ele pergunta se eu quero enviar as alterações. Eu vou colocar que sim. PC para o controlador. Certo. Então agora eu tenho aqui a memória 2, tá certo? Memória 2 e memória 1. Então vamos voltar aqui no escada. Então para que vocês verifiquem, ó, os dois status, né, das duas entradas estão em 0. Se eu voltar aqui no PLC e ativar a memória 1, deixa eu diminuir aqui, ó, ativei a memória 1, consequentemente já ativou a saída 1 lá no PLC também. Quando a gente volta aqui no escada, ó, vejam que ele está mostrando 1 para a gente. Se a gente for lá e ativar a memória 2, ó, ativou a saída 3 do PLC, e se a gente voltar lá no escada BR, ó, vejam que já está no 1 também. Tá? Outra coisa que é muito legal é que a gente consegue ver essas variações aqui, ó, no detalhe do data point. Então quando a gente clica aqui, ele vai gerar um gráfico para a gente. Tá? Ó, vejam, ele gera um gráfico, a gente pode definir data e hora de acordo com os status do PLC. Período de tempo, ele dá aqui também
as informações, né? Ou seja, quantos por cento ele estava em 1, quantos por cento ele estava em 0. É muito legal esse programa aqui, tá? Então eu vou voltar aqui mais uma vez, vou colocar os dois em 0 só para a gente ver essa variação. Então eu preciso clicar aqui novamente. Ó, vejam que ele já até atualizou. Voltou para 0 novamente. Se a gente for no watchlist, ó, os dois já estão em 0 novamente. Essa contagem aqui, ó, eu vejo que ele está de 1 em 1 segundo, tá? Isso aqui para um servidor, dependendo do seu processo também, isso aqui pode consumir uma memória muito grande. Então, o que eu recomendo? Que quando você for fazer isso para uma aplicação real, você vem aqui no seu data source, ó, vem aqui em editar, e aqui a gente colocou 1 segundo, certo? E aí o ideal é que você coloque de 5 em 5 minutos, tá? Agora, se for algo muito crítico que você precisa estar vendo em tempo real, aí você pode colocar de 1 em 1 segundo, tá? Lembrando que todas essas informações elas ficam gravadas no servidor que está instalado o programa, tá? E isso ao longo do tempo vai consumir uma memória boa aí, tá bom? Memória de HD, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido e qualquer dúvida você pode deixar aí no comentário que a gente responde, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.